O cheiro de café passado ainda pairava no ar quando Eduardo Costa ajustou o nó da gravata pela terceira vez em 5 minutos. Seus dedos tremiam levemente, um detalhe que ele esperava que as câmeras não captassem. Do outro lado do estúdio da TV Bandeirantes, em São Paulo, Leonardo observava os últimos preparativos com aquela tranquilidade que sempre irritava Eduardo profundamente. 3 minutos para o ar, gritou o assistente de produção, e Eduardo sentiu o familiar frio na barriga se transformar em algo diferente. Hoje não era nervosismo comum, era a sede de vingança que o acompanhava há meses, desde que Leonardo havia se recusado a participar da turnê conjunta que Eduardo havia planejado minuciosamente. Leonardo, com seus 47 anos e cabelos grisalhos que ele nunca tentou esconder, parecia alheio à tensão. Folheava despreocupadamente as páginas de um livro, O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, enquanto um maquiador aplicava pó compacto em seu rosto. Eduardo, 5 anos mais novo, observava cada gesto com crescente irritação. Como Leonardo conseguia manter essa pose de intelectual quando ambos sabiam que havia começado a carreira cantando em bares de beira de estrada? Leonardo, você está preparado para falar sobre os rumores da sua separação? Perguntou Mariana, a produtora do programa, aproximando-se com seu tablet repleto de anotações. Que rumores? Leonardo levantou os olhos do livro, genuinamente confuso. Eduardo sorriu por dentro. Esse era exatamente o gancho que ele precisava. Durante semanas, ele havia alimentado discretamente a imprensa com informações sobre supostas crises no casamento de Leonardo com Paula, sua esposa há 15 anos. Nada comprometedor demais, apenas o suficiente para criar o clima perfeito para o que ele planejava. Eduardo, você tem alguma informação privilegiada sobre isso? Mariana se voltou para ele, e Eduardo fingiu hesitar antes de responder. E olha, Mariana, eu prefiro não comentar a vida pessoal dos colegas, mas o quê? Leonardo fechou o livro abruptamente, pela primeira vez demonstrando interesse na conversa. Nada, cara. Esquece. Eduardo deu de ombros com falsa modéstia, sabendo exatamente como essa provocação funcionaria. O apresentador Geraldo Luiz surgiu no estúdio como um furacão de energia, cumprimentando a todos com sua característica efusividade. Meus queridos, hoje vamos ter uma conversa especial. Eduardo Costa e Leonardo, 2 gigantes da música sertaneja, juntos no meu programa. Eduardo observou Leonardo ajustar a posição na poltrona. Havia algo diferente no seu comportamento, uma rigidez que não estava lá 5 minutos antes. Perfeito. A semente da dúvida já havia sido plantada. No ar em 30 segundos, anunciou o diretor. Eduardo respirou fundo e ativou mentalmente o roteiro que havia ensaiado durante dias. Ele sabia exatamente onde queria chegar, e cada pergunta que Geraldo faria, afinal, ele havia sugerido várias delas durante o pré-programa, seria uma oportunidade para expor as contradições de Leonardo. As luzes se acenderam. A música tema começou a tocar, e Geraldo Luiz abriu seu sorriso cativante para as câmeras. Boa noite, Brasil! Estou aqui com 2 nomes que dispensam apresentações. Eduardo Costa e Leonardo. Eduardo acenou para as câmeras com confiança ensaiada, enquanto Leonardo ofereceu um sorriso mais contido, quase tímido. Era sempre assim. Leonardo tentando passar essa imagem de humildade que Eduardo considerava completamente falsa. Eduardo, você está com um novo álbum, novas parcerias. Como anda a vida? Geraldo começou suavemente. Geraldo, a vida está corrida, sabe? Muito trabalho, muita responsabilidade com o público, com a família. Eduardo fez uma pausa calculada. Às vezes fico pensando como alguns artistas conseguem conciliar tudo isso sem que nada saia do trilho. Leonardo franziu ligeiramente as sobrancelhas. Eduardo tinha certeza de que ele havia captado a indireta. E você, Leonardo? Como tem sido essa conciliação entre vida pessoal e profissional? Geraldo se voltou para o outro convidado.
Olha, Geraldo, eu sempre procurei manter um equilíbrio. Minha família vem em primeiro lugar, sempre. Paulo e as meninas sabem que podem contar comigo, independentemente da agenda. Leonardo respondeu com sinceridade, mas Eduardo percebeu uma leve tensão em sua voz. Que bonito isso, né, Eduardo? Esse comprometimento com a família, Geraldo comentou. Eduardo sorriu, e foi então que disparou a primeira munição real. É realmente bonito. Quando é verdade, né? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo virou-se completamente para Eduardo, os olhos escuros brilhando com uma mistura de surpresa e indignação. Como assim, Eduardo? Ah, não, nada não. Foi só um comentário geral. Eduardo manteve o tom casual, mas seus olhos traíam a satisfação. É que a gente sempre vê por aí artistas que falam uma coisa e fazem outra, sabe? Pregam valores familiares, mas... Mas o que exatamente? Leonardo interrompeu, sua voz adquirindo uma dureza que raramente se ouvia em suas entrevistas. Geraldo Luiz, experiente em situações tensas, tentou amenizar. Pessoal, vamos com calma aqui. Vocês são amigos há anos. Somos mesmo amigos, Geraldo. Eduardo se voltou diretamente para Leonardo, abandonando qualquer pretensão de sutileza. E porque amigos não se recusam a trabalhar juntos sem dar uma explicação decente? Leonardo respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Eduardo, se você está se referindo àquela turnê que você propôs, eu expliquei meus motivos. Tinha compromissos já assumidos. E... Compromissos? Eduardo riu com desdém. Que compromissos eram esses mesmo? Porque, pelo que eu soube, você passou 3 meses daquele período em casa, cuidando de assuntos pessoais. A câmera capturou o momento exato em que o rosto de Leonardo mudou. A máscara da educação começou a rachar, revelando algo mais primitivo por baixo. Cuidando de assuntos pessoais, Eduardo, porque, diferentemente de alguns, eu não transformo minha vida íntima em material de marketing. Eduardo sentiu o sangue subir à cabeça. Aquela era uma clara referência às suas próprias experiências amorosas, que ele sempre havia compartilhado abertamente com a mídia. Marketing? Eduardo se inclinou para a frente. Pelo menos eu sou honesto sobre quem sou. Não fico vendendo uma imagem de marido perfeito enquanto... Enquanto o quê? Leonardo se levantou da poltrona, sua voz subindo uma oitava. O estúdio inteiro prendeu a respiração. Geraldo Luiz fez gestos discretos para que os câmeras continuassem gravando. Ele sabia que aquilo era televisão de ouro. Pessoal, vamos fazer um intervalo, sugeriu o apresentador. Mas nenhum dos dois artistas pareceu ouvi-lo. Enquanto você anda por aí com outras mulheres, dizendo que é reunião de trabalho, Eduardo disparou a acusação que havia preparado como seu trunfo. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Eduardo. Leonardo não explodiu em raiva como ele esperava. Em vez disso, riu, uma risada baixa, quase triste, que de alguma forma foi mais perturbadora do que qualquer grito seria. Eduardo, Leonardo disse calmamente, você realmente quer fazer isso aqui? Na frente de todo o Brasil? Havia algo no tom de Leonardo, uma advertência velada, uma última chance para que Eduardo recuasse, que deveria ter servido como um alerta. Mas Eduardo estava embriagado pela adrenalina da batalha. Eu só estou dizendo a verdade, Leonardo. O Brasil merece saber quem você realmente é por trás dessa fachada. Leonardo assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão muito importante. Então, pela primeira vez desde que se conheciam, Eduardo viu algo em seus olhos que o fez questionar se havia cometido um erro terrível. Está bem, Eduardo, Leonardo disse, sua voz adquirindo uma frieza que cortava como lâmina. Vamos falar de verdades então. O ar-condicionado do estúdio parecia ter parado de funcionar. Eduardo sentiu gotas de suor se formarem na testa. Mas não era o calor que o incomodava. Era o silêncio mortal que se seguiu às palavras de Leonardo. Geraldo Luiz, um veterano de décadas na televisão, permaneceu calado, intuindo que qualquer interferência poderia quebrar o momento televisivo mais tenso de sua carreira.
Verdades, Leonardo? Eduardo tentou manter o tom provocativo, mas sua voz traiu uma leve insegurança. Então vamos às verdades. Leonardo permaneceu de pé, suas mãos relaxadas ao lado do corpo, mas seus olhos fixos em Eduardo com uma intensidade que fazia o estúdio inteiro parecer menor. Você sabes, Eduardo, eu sempre respeitei você como artista. Sempre. Mesmo quando você fazia aquelas declarações polêmicas sobre outros colegas, mesmo quando você usava a imprensa para criar confusão, eu sempre disse: cada um tem seu jeito. Eduardo sentiu um frio na espinha. Havia algo profundamente errado com aquele tom calmo, controlado. Mas agora você quer falar da minha vida pessoal, Leonardo continuou, caminhando lentamente de volta à sua poltrona, mas não se sentando. Você quer questionar meu casamento, meu caráter, minha honestidade na televisão nacional? Eu só questionei seus compromissos profissionais, cara. Eduardo tentou recuar, mas sabia que era tarde demais. Não, Eduardo. Você insinuou que eu traio minha esposa. Você disse que eu minto sobre quem sou. Você fez isso calculadamente, friamente, porque está frustrado com sua própria carreira. A palavra frustrado atingiu Eduardo como um soco. Frustrado? Eu? Meu último álbum vendeu menos da metade do anterior. Leonardo interrompeu sem piedade. Sua última turnê teve que cancelar 17 shows por falta de público. Seus últimos 3 singles não entraram no top 50 das rádios. Geraldo Luiz engoliu em seco. Aquilo estava saindo completamente do controle de qualquer roteiro. Eduardo sentiu o mundo girando. Como Leonardo sabia daqueles números? Mais importante, como ele os havia memorizado com tanta precisão? Você sabe disso tudo de cor, por que, Leonardo? Anda me stalkeando? Eduardo tentou contra-atacar, mas sua voz soou desesperada até para ele mesmo. Não, Eduardo. Eu sei porque quando você me procurou para aquela turnê, eu fiz minha pesquisa. Como qualquer profissional faria. Leonardo finalmente se sentou, cruzou as pernas e assumiu uma postura quase professoral. Você me procurou porque precisava de mim, porque seu público está envelhecendo, porque os jovens não se identificam mais com suas músicas, porque você sabe que uma turnê comigo salvaria sua carreira. Cada palavra era um corte preciso. Eduardo sentia como se estivesse sendo dissecado ao vivo, na frente de milhões de telespectadores. E quando eu recusei, educadamente, explicando que tinha compromissos familiares reais, minha filha mais nova estava passando por um período difícil na escola, precisando de apoio psicológico, você não aceitou um não como resposta. Eduardo abriu a boca para se defender, mas Leonardo levantou a mão, pedindo silêncio. Você começou a espalhar boatos sobre mim. Primeiro sutis, depois mais diretos. Pagou para blogueiros plantarem histórias sobre supostos problemas no meu casamento. Chegou a contratar um investigador particular para me seguir, na esperança de encontrar algo comprometedor. O estúdio inteiro ficou em choque absoluto. Eduardo sentia seu rosto queimar de vergonha e raiva. Isso é loucura, Eduardo gaguejou. É loucura mesmo. Leonardo concordou calmamente. Não é porque o investigador que você contratou, João Henrique Silva, é casado com a prima da minha cunhada. Mundo pequeno, não é? Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. E sabe o que é mais triste, Eduardo? É que enquanto você gastava tempo e dinheiro tentando destruir minha reputação, eu estava realmente cuidando da minha família. Minha filha, Giovana, de 14 anos, estava sofrendo bullying na escola porque alguns colegas descobriram que o pai dela era famoso. Ela chegou em casa chorando por 3 meses seguidos. A câmera capturou uma lágrima solitária descendo pelo rosto de Leonardo. Paula e eu passamos noites acordados conversando com ela. Levamos ela em psicólogo. Mudamos ela de escola. Foi por isso que eu cancelei compromissos profissionais. Foi por isso que recusei sua turnê. Porque minha filha de 14 anos precisava do pai dela. O silêncio no estúdio era ensurdecedor.
Eduardo olhou para as câmeras e viu seu próprio reflexo nos monitores. Um homem suado, descompensado, pequeno. Você quer saber onde eu estava quando deveria estar na sua turnê, Eduardo? Eu estava numa reunião de pais na escola nova da Giovanna, explicando para os professores que ela era uma menina sensível que precisava de um período de adaptação. Estava comprando sorvete com ela num domingo à tarde, ouvindo ela me contar sobre o livro que estava lendo. Estava sendo pai. Leonardo limpou os olhos com as costas da mão. Um gesto simples que, de alguma forma, foi mais poderoso do que qualquer grito poderia ser. E enquanto eu fazia isso, você estava inventando que eu traía minha esposa. A mesma mulher que segurou minha mão durante toda essa crise com nossa filha. A mesma mulher que abriu mão da própria carreira para me apoiar, a mulher que há 15 anos acorda todo dia ao meu lado e ainda sorri quando me vê. Eduardo queria desaparecer, queria que um buraco se abrisse no chão do estúdio e o engolisse para sempre. Você quer falar de honestidade, Eduardo? Então vamos falar. Quantas vezes você mentiu sobre seus números de vendas? Quantas vezes você inflou a quantidade de público nos seus shows? Quantas vezes você plantou histórias falsas sobre outros artistas para se promover? Cada pergunta era uma punhalada. Eduardo sabia que Leonardo tinha as respostas. Todas elas. Geraldo, Leonardo se voltou para o apresentador. Eu peço desculpas por ter transformado seu programa nisso. Não era minha intenção. Não, Leonardo, pelo contrário. Geraldo finalmente encontrou sua voz. Acho que o público precisa ver isso. Essa verdade. A verdade é simples, Leonardo disse, se levantando novamente. Eu sou um homem de 47 anos que ama sua família acima de qualquer coisa, que escolhe estar presente na vida dos filhos em vez de estar presente em todas as festas do meio artístico, que prefere um jantar em casa com a esposa a uma mesa de bar com desconhecidos. Leonardo caminhou até Eduardo, que permanecia encolhido em sua poltrona. E você, Eduardo, é um homem talentoso que se perdeu no caminho, que confundiu sucesso com felicidade, popularidade com respeito, visibilidade com relevância. Eduardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente das câmeras. Você quer minha ajuda, Eduardo? Eu te ajudo, não com uma turnê, mas com algo mais importante. Te ajudo a encontrar de volta quem você era antes de se tornar essa pessoa amarga que ataca colegas para se sentir melhor consigo mesmo. A oferta de ajuda foi o golpe final. Eduardo percebeu que havia se preparado para uma guerra, mas Leonardo havia travado uma batalha completamente diferente. Uma batalha pela dignidade, pela verdade, pela humanidade. E Eduardo havia perdido antes mesmo de começar. O programa terminou há 15 minutos, mas Eduardo continuava sentado na mesma poltrona, observando a equipe desmontar o cenário. Suas pernas pareciam ter esquecido como sustentar o peso do seu próprio corpo. Leonardo havia saído do estúdio imediatamente após o fim das gravações, cumprimentando educadamente a equipe, agradecendo a Geraldo Luiz e ignorando completamente a existência de Eduardo. Eduardo, você está bem? Mariana, a produtora, aproximou-se com cautela, como se estivesse lidando com um animal ferido. Estou, mentiu ele, sua voz saindo rouca e áspera. Geraldo Luiz, que havia ficado conversando com a direção sobre o programa, finalmente se aproximou. Seu rosto, normalmente alegre, estava sério, preocupado. Eduardo, posso falar com você um minuto? Eduardo assentiu, sem conseguir olhar nos olhos do apresentador. E olha, em 30 anos de televisão, eu já vi de tudo. Brigas, escândalos, revelações. Mas o que aconteceu aqui hoje foi diferente. Diferente como? Eduardo perguntou, embora não tivesse certeza se realmente queria saber a resposta. Leonardo não te humilhou, Eduardo. Ele te deu uma lição. E, sinceramente, depois de ouvir tudo o que ele falou, eu acho que você precisava. As palavras de Geraldo foram como sal numa ferida aberta.
Eduardo fechou os olhos, tentando bloquear a realidade, mas as imagens dos últimos 40 minutos se repetiam em sua mente como um filme de terror em loop infinito. "O programa vai ao ar quando?" perguntou Eduardo, embora soubesse que essa informação só faria tudo piorar. "Amanhã à noite." "Mas, Eduardo, eu preciso que você saiba, já estão circulando vídeos nas redes sociais." Alguém gravou com o celular através do vidro da cabine de som. Eduardo sentiu o estômago revirar. Que tipo de vídeos? Os piores momentos, suas acusações, as respostas do Leonardo. Está tudo lá. Quando Eduardo finalmente conseguiu se levantar e sair do estúdio, o sol de São Paulo já se punha no horizonte, tingindo o céu de um laranja-sangue que parecia zombar do seu humor. Ele ligou para Fábio, seu empresário, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou Carlos, seu assessor de imprensa. Mesma coisa. No caminho para casa, no trânsito intenso da Marginal Tietê, Eduardo decidiu verificar as redes sociais. Foi um erro. O primeiro vídeo que ele viu tinha o título "Eduardo Costa humilhado por Leonardo em programa ao vivo". Tinha 50.000 visualizações em 2 horas. O segundo, "Leonardo destrói Eduardo Costa com fatos e argumentos". 80.000 visualizações. O terceiro, "O dia que Eduardo Costa cavou a própria cova na TV". Eduardo não conseguiu assistir a nenhum deles até o fim. Os comentários eram ainda piores. "Eduardo Costa perdeu muito feio hoje. Leonardo deu uma aula de humildade para esse invejoso. Que vergonha alheia do Eduardo Costa, cara. Leonardo mostrou que classe não se compra. Eduardo Costa acabou com a própria carreira hoje." Cada comentário era uma facada. Mais doloroso ainda, muitos eram de fãs seus. Ex-fãs, Eduardo corrigiu mentalmente. Quando chegou ao apartamento em Moema, Eduardo encontrou 3 ligações perdidas de sua mãe, 2 da irmã e uma quantidade incontável de jornalistas. Ele desligou o telefone e se trancou no quarto. Mas o isolamento não trouxe paz. Na verdade, o silêncio do apartamento apenas amplificou o eco das palavras de Leonardo. Você confundiu sucesso com felicidade, popularidade com respeito, visibilidade com relevância. Eduardo tentou se convencer de que Leonardo estava blefando, que aquela história toda sobre a filha era encenação para as câmeras. Mas, no fundo, ele sabia que não era. Conhecia Leonardo há anos suficientes para reconhecer sua sinceridade. Às 3 da manhã, Eduardo ainda estava acordado, navegando pela internet numa espiral masoquista de autodestruição. Os vídeos já tinham sido compartilhados por grandes páginas de fofoca, sites de notícias, blogs de música sertaneja. Cada compartilhamento trazia novos comentários, cada comentário era uma nova humilhação. Mas foi quando Eduardo encontrou um post da própria esposa de Leonardo que ele sentiu o golpe final. Paula havia publicado uma foto antiga da família. Leonardo, ela e as 2 filhas numa praia, todos sorrindo naturalmente, sem poses. A legenda era simples: "Orgulhosa do homem íntegro, com quem escolhi dividir minha vida. Obrigada por sempre colocar nossa família em primeiro lugar. Te amo." E Leonardo Oficial. O post tinha milhares de curtidas e comentários de apoio. Eduardo leu alguns. "Que sorte a sua, Paula, ter um marido assim. Leonardo é o exemplo de homem que toda mulher merece. Família linda. E valores verdadeiros." Leonardo mostrou hoje porque é diferente dos outros. Eduardo fechou o celular e olhou para o espelho do quarto. Viu um homem de 42 anos com olhos injetados, cabelos desalinhados, o rosto marcado pela frustração e pela derrota. Quando foi a última vez que ele havia posto a família em primeiro lugar? Quando foi a última vez que havia escolhido estar em casa em vez de estar numa festa? Quando foi a última vez que ele havia medido o sucesso por algo além de números de vendas e posições nos rankings? Eduardo não conseguia lembrar. Na manhã seguinte, o cenário havia piorado exponencialmente. Os vídeos do programa tinham milhões de visualizações.
Eduardo Costa estava entre os assuntos mais comentados do Twitter, mas não pelos motivos que ele gostaria. Leonardo também estava em alta, mas com comentários completamente diferentes. Fábio, seu empresário, finalmente retornou à ligação. Eduardo, precisamos conversar. Urgente. Eu sei, Fábio. Está uma merda. Não, Eduardo, você não entende a dimensão disso. 3 patrocinadores já cancelaram contratos esta manhã. A gravadora está pedindo uma reunião de emergência e eu acabei de receber uma ligação do organizador da festa de Barretos. Eles estão reavaliando sua participação. Eduardo sentiu o mundo desabando. Barretos era um dos eventos mais importantes de sua carreira. Se ele fosse cancelado lá... E tem mais. Fábio continuou. O Leonardo foi entrevistado pela Globo há 1 hora. Quer saber o que ele disse? Não, Eduardo respondeu, mas sabia que Fábio ia contar mesmo assim. Ele disse que não guarda mágoa de você, que espera que você encontre a paz interior, que ainda considera vocês colegas de profissão e que torce pelo seu sucesso. Ele desejou sorte para você. Aquilo foi pior do que qualquer xingamento poderia ser. Leonardo havia vencido a batalha sendo generoso, havia se mostrado superior sendo magnânimo, havia humilhado Eduardo com bondade. Fábio, Eduardo disse depois de um longo silêncio. O que eu faço agora? Honestly, Eduardo, eu não sei. Em 20 anos como empresário, nunca vi uma situação assim. Você não foi pego num escândalo sexual, não foi flagrado usando drogas, não cometeu um crime. Você simplesmente se revelou. E o que se revelou não foi bonito. Eduardo desligou o telefone e se olhou novamente no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, ele se fez a pergunta que deveria ter feito há anos. Quem é você realmente, Eduardo Costa? E pela primeira vez em muito tempo, ele não gostou da resposta que veio à mente. 1 semana havia se passado desde o programa, como Eduardo havia começado a se referir mentalmente ao episódio mais humilhante de sua vida. Ele não havia saído de casa em 7 dias, ignorando ligações, cancelando compromissos e sobrevivendo à base de delivery e álcool. O apartamento em Moema, que antes era seu orgulho, com vista para o parque, móveis de grife e uma parede inteira dedicada a discos de ouro e platina, agora parecia uma prisão luxuosa. Eduardo passava horas olhando para aqueles prêmios, tentando lembrar quando eles haviam parado de significar conquistas e se tornado apenas decoração. Na segunda-feira de manhã, sua irmã Patrícia apareceu na porta com uma sacola de compras e uma expressão determinada que Eduardo conhecia desde a infância. Abre essa porta, Eduardo. Eu sei que você está aí dentro. Eduardo hesitou, mas sabia que Patrícia era capaz de ficar do lado de fora o dia inteiro. Ele abriu a porta, e a expressão no rosto da irmã confirmou que ele estava com uma aparência terrível. Meu Deus, Eduardo, você está uma ruína. Obrigado. Exatamente o que eu precisava ouvir. Patrícia entrou sem cerimônias. Abriu as cortinas e começou a organizar a cozinha enquanto falava. Eduardo, eu assisti ao programa várias vezes. E aí, veio me dar uma bronca também? Não. Patrícia parou o que estava fazendo e olhou diretamente para o irmão. Vim te abraçar. O abraço da irmã foi como uma represa se rompendo. Eduardo chorou pela primeira vez em 1 semana, um choro longo, desesperado, de quem havia guardado a dor por tempo demais. Patrícia, ele soluçou, eu me tornei uma pessoa horrível. Não, Eduardo, você se perdeu, mas pessoas perdidas podem se encontrar de novo. Eles passaram a manhã conversando. Patrícia, que trabalhava como psicóloga, ajudou Eduardo a dissecar não apenas o que havia acontecido no programa, mas os anos que levaram até aquele momento. Quando você acha que começou, Eduardo? Quando você deixou de fazer música para fazer carreira? Eduardo pensou por um longo tempo. Acho que foi depois do 2º álbum, quando eu percebi que podia manipular a imprensa para gerar buzz.
quando descobri que a polêmica vendia mais que a música. E funcionou por um tempo, mas eu nunca parei para pensar no preço. Qual preço? Eduardo olhou novamente para a parede de prêmios. Eu não tenho amigos de verdade no meio artístico. Tenho colegas, parceiros de trabalho, pessoas que me toleram por interesse. Mas amigos? Não. E fora do meio artístico? Também não. Eu sempre estava trabalhando, viajando, em estúdio, em reuniões. Quando sobrava tempo livre, eu estava cansado demais para investir em relacionamentos reais. Patrícia sentiu. E românticos? Eduardo riu amargamente. Você leu as fofocas. Eu sempre namorei para aparecer. Escolhia mulheres que gerariam comentários, que dariam o que falar. Nunca parei para pensar se realmente gostava delas ou se elas gostavam de mim. Eduardo, você se lembra por que começou a cantar? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele fechou os olhos e voltou no tempo, para muito antes dos prêmios, dos shows, da fama. Eu tinha 12 anos. Papai havia morrido há 6 meses. Você lembra? A casa estava sempre silenciosa. Mamãe chorava escondida. Lembro. Um dia eu peguei o violão dele e comecei a tocar. Não sabia as músicas direito, mas inventava. E pela primeira vez desde o funeral, vi mamãe sorrir. Ela disse que quando eu cantava, era como se papai estivesse na sala com a gente. Patrícia sorriu. Você cantava para curar, para trazer alegria, para conectar. É. E agora? Agora eu canto para alimentar meu próprio ego. Não é tarde para mudar, Eduardo. Não é? Você viu o que aconteceu. Minha carreira está acabada. Ninguém quer trabalhar comigo. Eu virei piada nas redes sociais. Sua carreira como você a conhece pode estar acabada mesmo. Mas e se essa não for uma destruição, e sim uma oportunidade de reconstrução? Eduardo passou o resto da semana pensando nas palavras da irmã. Ele começou a fazer coisas que não fazia há anos. Acordar cedo, caminhar no parque, cozinhar suas próprias refeições. Pequenas coisas que, de alguma forma, o faziam se sentir mais humano. Foi durante uma dessas caminhadas matinais que Eduardo teve um encontro que mudaria tudo. Ele estava no Parque Ibirapuera, tentando processar tudo o que havia acontecido, quando viu uma cena que o fez parar. Um pai ensinando a filha pequena a andar de bicicleta. A menina, de uns 6 anos, caía repetidamente, mas o pai permanecia paciente, segurando a bicicleta, oferecendo palavras de encorajamento. Vai devagar, princesa. Não tem pressa. O importante é não desistir. Eduardo observou por alguns minutos, hipnotizado pela paciência do homem, pela confiança da criança, pelo amor óbvio entre os dois. E, de repente, sem aviso, começou a chorar ali mesmo, na frente de estranhos. Um casal de idosos que passava parou para perguntar se ele estava bem. Eduardo, envergonhado, disse que sim, que estava apenas emocionado. Mas a verdade era mais complexa. Ele estava chorando pela infância que tivera, pelo pai que perdeu cedo, pelo homem que se tornou e, principalmente, pelo homem que poderia ter sido. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há mais de 15 anos. Pegou um violão e tocou apenas para si mesmo. Não para gravar, não para compor algo comercial, apenas pelo prazer de tocar. As músicas que saíram eram simples, melancólicas, honestas. Eram sobre perda, sobre arrependimento, sobre a busca por redenção. Na quinta-feira, Patrícia voltou para visitá-lo e encontrou um irmão ligeiramente diferente. Eduardo havia feito a barba, estava vestido adequadamente e, mais importante, havia uma nova qualidade em seus olhos. Não alegria ainda, mas algo parecido com determinação. Eu tomei uma decisão. Eduardo disse assim que ela entrou. Que decisão? Eu vou procurar o Leonardo. Patrícia franziu o senho. Eduardo, tem certeza? Pode ser que ele não queira falar com você. Pode ser. Provavelmente não vai querer mesmo. Mas eu preciso tentar, não para salvar minha carreira, não para fazer as pazes publicamente. Eu preciso pedir desculpas de verdade, como pessoa, não como artista. E se ele recusar,
Então, pelo menos, eu terei tentado fazer a coisa certa. Eduardo passou 2 dias tentando conseguir o contato pessoal de Leonardo. Seu empresário se recusou a ajudar. Eduardo, deixa o homem em paz. Outros artistas desconversaram, e a gravadora disse que não poderia repassar informações pessoais. Foi quando Eduardo teve uma ideia que há alguns meses consideraria absurda. Ele iria até a casa de Leonardo, não para confrontá-lo ou criar uma cena, mas para tentar uma conversa humana, longe das câmeras e dos holofotes. Através de uma pesquisa discreta, Eduardo descobriu que Leonardo morava num condomínio na Granja Viana, em Cotia. No sábado de manhã, ele dirigiu até lá, o coração batendo como se fosse um adolescente nervoso. O porteiro, obviamente reconhecendo ambos os artistas, ficou visivelmente desconfortável. Senhor Eduardo, o senhor tem algum compromisso marcado com o senhor Leonardo? Não, mas gostaria muito de falar com ele. Poderia ligar e perguntar se ele me recebe? É algo pessoal e importante. O porteiro hesitou, mas fez a ligação. Eduardo conseguiu ouvir apenas metade da conversa. Senhor Leonardo, o senhor Eduardo Costa está aqui na portaria. Sim, senhor. Entendo. Tem certeza? Sim, senhor. O porteiro desligou e olhou para Eduardo com uma expressão indecisa. Ele disse que vai descer para falar com o senhor. Pediu para esperar alguns minutos. Eduardo assentiu, tentando controlar a ansiedade. 15 minutos depois, Leonardo apareceu caminhando pelo jardim do condomínio. Estava vestido casualmente. Bermuda, camiseta e chinelos. E sua expressão era neutra, cautelosa. Eduardo, ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Leonardo, obrigado por descer. Eu sei que você não me deve nada. O que você quer? A pergunta foi direta, sem hostilidade, mas também sem calor. Eduardo respirou fundo. Eu quero pedir desculpas. De verdade. Não para as câmeras, não para a imprensa. Para você como pessoa. Leonardo o estudou por um longo momento. Ok, estou ouvindo. Eu fui covarde, mesquinho e cruel. Eu ataquei sua família, sua honra, seu caráter. Tudo isso porque eu estava frustrado com minha própria vida. Você não merecia nada do que eu fiz. Não, eu não merecia. Leonardo concordou simplesmente. E eu também quero que você saiba que tudo o que você disse sobre mim no programa estava certo. Eu me perdi. Eu confundi sucesso com valor pessoal, popularidade com respeito. Eu me tornei alguém que nem eu mesmo reconheço mais. Leonardo permaneceu em silêncio, apenas observando. Eu não estou pedindo seu perdão porque acho que mereço. Eduardo continuou. Eu estou pedindo porque você merece ouvi-lo. Você merece saber que eu reconheço o quanto errei. Eduardo, Leonardo disse finalmente. Você quer saber uma coisa? Eu não estava com raiva de você naquele dia no programa. Eu estava com pena. A palavra pena atingiu Eduardo como um murro no estômago. Pena porque eu vi um homem talentoso se destruindo por orgulho e vaidade. Pena porque eu lembrei de quem você era antes de tudo isso. Quem eu era. Um garoto de interior que cantava com a alma, que fazia música para tocar coração, não para tocar no ranking, que tinha humildade e gratidão. Eduardo sentiu as lágrimas começarem a formar. Esse garoto ainda existe, Eduardo. Eu vi ele por alguns segundos no final do programa, quando você percebeu o que tinha feito. A questão é, você quer encontrá-lo de novo? Eu quero, Eduardo disse, a voz embargada, mas eu não sei como. Leonardo ficou pensativo por alguns momentos. Então, para a surpresa de Eduardo, ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Eduardo via dele em anos. Tem uma coisa que pode te ajudar, mas não vai ser fácil. O que você tem em mente? Eduardo perguntou, enxugando discretamente os olhos. Leonardo olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos no jardim do condomínio. Você conhece o Projeto Esperanças em Capão Redondo? Eduardo fez que não com a cabeça. É uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eles têm, entre outras coisas, um projeto de música. Ensinam instrumentos, canto, composição
E o que isso tem a ver comigo? Há 3 anos eu dou instrumentos e equipamentos para eles. Também vou lá uma vez por mês dar oficinas de música. Nada público, nada anunciado. Apenas retribuição. Eduardo começou a entender aonde Leonardo queria chegar. Você acha que eu deveria? Eu acho que você deveria conhecer aquelas crianças. Ver a música através dos olhos delas. Lembrar por que você começou a cantar. Mas eles vão me conhecer, vão saber quem eu sou, depois de tudo que aconteceu. Eduardo, Leonardo interrompeu. Você acha que crianças de 8 a 16 anos que moram na periferia estão preocupadas com treta de artista sertanejo? Elas querem aprender música, e você, querendo ou não, sabe ensinar. Eduardo ficou em silêncio, processando a proposta. Se você aceitar, Leonardo continuou, eu converso com a coordenadora, Dona Carmen. Ela é meio desconfiada, mas se eu disser que você está genuinamente interessado em ajudar, ela vai te dar uma chance. E você, vai estar lá quando eu for? Não. Isso é algo que você precisa fazer sozinho, para você mesmo. Eduardo assentiu lentamente. Quando posso começar? Eu vou ligar para Dona Carmen amanhã. Se ela topar, você pode ir já na próxima semana. Os dois homens se despediram com um aperto de mão. Não era amizade ainda, mas também não era mais hostilidade. Era o começo de algo que poderia evoluir para respeito mútuo. Na terça-feira seguinte, Eduardo dirigiu pela primeira vez em sua vida até Capão Redondo. A diferença entre aquele bairro e sua Moema natal era gritante. Casas pequenas grudadas umas nas outras, ruas sem asfalto, crianças brincando na rua com bolas de futebol murchas. O projeto Esperança funcionava numa casa adaptada, com salas pequenas onde aconteciam as atividades. Eduardo foi recebido por Dona Carmen, uma mulher negra de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque e olhos que pareciam enxergar através da alma das pessoas. Então, você é o famoso Eduardo Costa, ela disse sem ironia, mas também sem reverência. Sou sim, Dona Carmen. Leonardo me contou sua história. Disse que você quer ajudar de verdade, não só aparecer para a foto. É verdade. Então vamos ver. As crianças estão na sala de música. Você vai entrar comigo e se apresentar. Sem pompa, sem discurso. Só diga seu nome e que você veio para ajudar a ensinar música. Eduardo assentiu e seguiu Dona Carmen por um corredor estreito até uma sala onde cerca de 15 crianças de idades variadas seguravam instrumentos diversos. Violões com cordas faltando, um teclado pequeno, alguns tambores improvisados. Pessoal, Dona Carmen bateu palmas para chamar a atenção. Este é o Eduardo. Ele é músico e veio para ajudar vocês. As crianças olharam para Eduardo com curiosidade. Algumas pareceram reconhecê-lo vagamente, outras não demonstraram qualquer interesse especial. Oi, pessoal, Eduardo disse, tentando soar natural. Como a Dona Carmen falou, eu sou Eduardo e, bem, eu canto e toco violão há muito tempo. Vim aqui para aprender com vocês também. Uma menina de uns 12 anos, magra e com olhos espertos, levantou a mão. Você é famoso mesmo? Bem, eu sou conhecido, sim. Legal. Você pode ensinar a gente a ficar famoso também? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele olhou para Dona Carmen, que apenas sorriu e cruzou os braços, esperando a resposta. Na verdade, Eduardo disse, eu vim aqui para aprender a ser músico de novo. A fama pode complicar as coisas às vezes. Um garoto de uns 15 anos, que segurava um violão bem usado, riu. Complicar como, tio? Bem, às vezes você fica tão preocupado em manter a fama que esquece porque começou a fazer música. E por que você começou? Perguntou uma menina menor, de uns 8 anos. Eduardo sentou numa cadeira próxima, pegou um violão que estava apoiado na parede e começou a afinar. Eu comecei porque meu pai morreu quando eu era pequeno e quando eu cantava, minha mãe sorria. E fazer minha mãe sorrir era a coisa mais importante do mundo para mim. As crianças ficaram em silêncio, absorvendo a resposta. E agora?
perguntou o menino do violão. Você ainda faz sua mãe sorrir? Eduardo pensou na pergunta por um momento. Ultimamente, não muito, mas eu quero voltar a fazer. Então toca uma música que fazia ela sorrir, sugeriu a menina, dos olhos espertos. Eduardo começou a tocar uma música simples, uma canção de ninar que sua mãe cantava para ele quando criança. Sua voz, sem microfone, sem produção, sem autotune, soou diferente até para ele mesmo, mais humana, mais verdadeira. Quando terminou, as crianças aplaudiram com sinceridade, sem o automatismo de plateias profissionais. Essa é bonita, disse a menina pequena. Você fez ela? Não, ela é muito antiga. Minha mãe que me ensinou. Então sua mãe, que era a professora de música, perguntou o garoto do violão. Era sim. Ela que me ensinou tudo. Eduardo passou as próximas 2 horas ensinando acordes básicos, ajudando com ritmos, ouvindo as crianças tocarem suas próprias composições, melodias simples sobre família, amigos, sonhos e medos cotidianos. Quando saiu do Projeto Esperança naquela tarde, Eduardo se sentiu diferente. Não curado, não transformado, mas mais leve, como se tivesse colocado para fora um peso que carregava há anos sem perceber. Ele voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Depois de um mês, Dona Carmen o chamou para uma conversa. Eduardo, posso falar uma coisa? Claro, Dona Carmen. Quando Leonardo me ligou falando de você, eu não queria aceitar. Falei, não quero artista metido vindo aqui fazer caridade para aparecer. Eduardo sorriu. E o que te fez mudar de ideia? Leonardo me contou o que aconteceu entre vocês, como você se perdeu, como se humilhou, e eu pensei, esse homem está precisando dessas crianças mais do que elas precisam dele. A senhora estava certa. Você está aprendendo, Eduardo, está lembrando que música não é sobre você, é sobre quem escuta. Eduardo assentiu. Dona Carmen, posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora acha que eu ainda posso me redimir? Depois de tudo, Dona Carmen sorriu, um sorriso que lembrava vagamente o de sua mãe. Eduardo, filho, redenção, não é sobre o que os outros pensam de você. É sobre o que você pensa de si mesmo quando se olha no espelho. E mais importante, é sobre o que você faz com o tempo que ainda tem. 3 meses depois, Eduardo gravou um vídeo simples. Ele tocando violão e cantando uma música que havia composto com as crianças do projeto. Sem produção, sem maquiagem, apenas ele numa sala pequena, com a música nascendo do coração. O vídeo foi postado em suas redes sociais com uma legenda honesta sobre sua jornada de autoconhecimento e sobre o Projeto Esperança. Não foi viral, não gerou manchetes, mas tocou pessoas reais, que reconheceram na música algo que havia se perdido no mundo artístico: sinceridade. Eduardo não sabia se sua carreira como a conhecia voltaria algum dia. Mas pela primeira vez em anos, isso não importava mais. Ele havia reencontrado o garoto que cantava para fazer a mãe sorrir. E isso, descobriu, era mais valioso que qualquer prêmio que ele já havia ganhado. Na última cena de nossa história, Eduardo está na casa de sua mãe, num domingo à tarde, tocando violão na varanda enquanto ela prepara café. Ela sorri ao ouvi-lo cantar, e ele percebe que finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. Não a casa física, mas a casa do coração, o lugar onde a música nasce não da ambição, mas do amor, onde o sucesso não se mede em números, mas em sorrisos, onde ser humano é mais importante que ser famoso. E nesse momento, Eduardo Costa finalmente entendeu o que Leonardo havia tentado lhe ensinar, que a verdadeira vitória não está em humilhar os outros, mas em encontrar a paz consigo mesmo.